Como medir o emagrecimento? Baita assunto bacana pra gente conversar aqui, não é? Meu nome é Eduardo Ayub, eu sou especialista em desempenho físico, sou fisioterapeuta, personal trainer e coach. Quero te ajudar com isso porque eu sei o quanto é importante entender, de fato, se eu estou andando na direção do meu objetivo ou não. E muitas vezes as pessoas acham que estão andando na direção do objetivo e não estão. Outras vezes as pessoas estipulam uma meta e esperam um dia que ela aconteça, mas nem estão medindo ou nem estão medindo da forma correta. Bacana, né? Se você já está curtindo esse conteúdo, eu vou te fazer um convite. Faz assim, ó, comigo aqui agora, ó. Clica no curtir. Quando você clica no curtir, sabe o que o YouTube faz? O YouTube chama mais pessoas para vir participar do nosso bate-papo. E aquela pessoa que fala para você de emagrecimento, que tem dúvida, que não sabe se vai, se não vai, se está conseguindo, se não está conseguindo, compartilha com ela. Mas compartilha agora. Esse assunto é um assunto muito bacana, eu trabalho com ele diariamente, semanalmente, avaliando pessoas. Aqui, ó, aqui onde eu tô, né? Ó, inclusive a balança está aqui atrás de mim, ó. Avaliando pessoas aqui na VIP, que é a clínica de treinamento personalizado que eu sou proprietário aqui em Campinas. Inclusive, se você é de Campinas ou está passando aqui por Campinas, eu vou te fazer um convite. Vem aqui conhecer a gente e de repente ganhar de presente uma aula experimental. Rua dos Alecrins, número 555. Agora eu vou te dar um alerta. Se você quer vir aqui para falar comigo, aí o ideal é você ligar e marcar um horário. Porque você chegar aqui, eu estou gravando um vídeo, eu estou atendendo um cliente de fisioterapia, eu estou fazendo um atendimento online no meu programa de emagrecimento, enfim. Eu posso estar numa reunião, eu posso estar ocupado, enfim, a gente não vai conseguir conversar e vai ficar chato. Então, liga 3252-5656, marca um horário e a gente conversa, tá bom? Vamos falar desse assunto bacana, um assunto que várias pessoas têm interesse de entender e eu quero muito poder te ajudar com isso, porque quando eu entendo isso e uso isso ao meu favor, sem dúvida, eu vou andar na direção do meu objetivo. Vamos nessa! Então o que é esse assunto? Medir o emagrecimento. É eu me certificar que eu estou exatamente no caminho certo, que eu estou andando na direção do meu objetivo, que eu estou tendo resultado, que esse processo que eu estou seguindo com atividade física, com alimentação, com um coach de repente, com um programa de emagrecimento, está dando resultado. Muitas vezes as pessoas, você pergunta para a pessoa assim, né? E aí? Tá conseguindo emagrecer? A pessoa fala assim, eu acho que eu tô. Acho que eu tô. Não tem acho. É número. É número. Eu tenho que medir isso de forma muito objetiva, muito clara, muito racional. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. É assim. O emagrecimento tem que ser medido exatamente dessa forma. Então, imagina só. Eu estou investindo uma grana com um personal, tipo aqui a VIP, né? Que é a clínica de treinamento personalizado que eu falei para vocês que eu sou proprietário. A gente atende poucos alunos por horário, um personal acompanhando ali cada movimento, montando um macrociclo, né? Que é um planejamento de treino de 6 meses, 8 meses, 1 ano de treinamento. Tem um investimento para isso, aí eu vou e invisto numa nutricionista, eu invisto em fazer um programa de emagrecimento e eu não sei se está tendo resultado. Não tem lógica. Eu preciso saber se eu estou tendo resultado de fato ou não estou tendo resultado. De forma muito clara, muito objetiva, numérica. Mais precisamente, numérica. Um número. Não tem eu acho. Não é mais ou menos. Entende o que eu estou falando? E muitas pessoas que eu vejo, que me falam isso, as pessoas falam isso para mim aqui na VIP, elas sentam aqui nesse sofá, aqui ó, minha mesa tá ali, né? Elas sentam aqui para conversar comigo e eu ouço isso das pessoas, eu ouço isso no treinamento Um Dia para Emagrecer, inclusive eu tô com a camiseta dele hoje, eu ouço isso no meu programa de emagrecimento, quando eu vou perguntar para a pessoa do histórico dela, de como é que foi, eu fiz um trabalho com uma nutricionista, eu fiz jejum intermitente, eu fiz low carb, eu fiz sei lá o quê, tá, e como é que foi? E a pessoa muitas vezes não sabe me falar
com clareza, com números. Entende o que eu estou falando? Eu preciso disso para saber exatamente, eu estou andando na direção do meu objetivo, eu quero ir para lá. Eu estou andando na direção desse objetivo ou não? Eu estou aqui em Campinas, né? Eu estou querendo ir para São Paulo. Eu estou vendo placa de Valinhos, depois Vinhedo, depois Jundiaí. Eu estou vendo placa de Americana, Limeira. Ou estou vendo placa de Indaiatuba. Eu estou vendo placa de Jaguariúna. Entende o que eu estou falando? Então é isso. Eu preciso ter evidências que eu estou conseguindo andar na direção do meu objetivo. Evidências que eu estou andando na direção do meu objetivo. Para não ter erro. Para eu conseguir de fato alcançar o meu objetivo. Então, essa é a nossa missão com esse vídeo. Deixar isso claro. Deixar isso bem claro. Como é que eu faço para medir o emagrecimento e saber se eu estou andando na direção do meu objetivo ou não. Agora, é assim, né? No meu programa de emagrecimento, primeiro encontro é o estabelecimento de meta. Eu chamo de sessão conexão, que eu conecto a pessoa fortemente com a meta dela, certo? E nesse encontro a gente estabelece como a gente vai medir. Eu já fiz inclusive alguns vídeos aqui falando como estabelecer a meta de emagrecimento. Então tem aqui na playlist, dá uma olhadinha se te interessa, né? Mas rapidamente, eu uso um acrônimo, que é o SMART. E o M é de mensurar. Como que eu vou mensurar se eu estou andando na direção do meu objetivo ou não? E eu chego nesse ponto com a pessoa. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu não consigo pesar todo dia. É um martírio para mim. Eu fico ansiosa, eu fico ansioso, então não vai pesar todo dia. Tá aqui a balança, ó. Tá aqui a balança. Eu utilizo ela diariamente, semanalmente com meus clientes aqui. Agora, como é que é a minha relação com a balança? Como é que é a minha relação com a balança? Então, não pode ser um martírio. A pessoa não pode ficar ansiosa com esse processo. Isso tem que ser algo para, ao contrário, né? Abrir a mente da pessoa e ela ter clareza. Sim, é isso aqui, ó. Pronto. É o que está acontecendo, é isso aqui. Engordei 1 quilo, engordei 2 quilos, emagreci 1 quilo. Eu não tenho dúvida para ficar ansioso. Eu tenho certeza do que está acontecendo. Eu olho e vejo, com certeza, o que está acontecendo. Eduardo, mas assim, dá um pouco de desespero pesar todo dia. Então não pesa todo dia. A gente vai conversar sobre isso ao longo do tempo. Mas esse processo de medir o emagrecimento, ele não pode ser algo que faça a pessoa ficar se martirizando e nem ficar ansiosa. Tem que ser algo que complementa o trabalho, algo que me traz clareza, algo que me mostra o que está acontecendo, para eu não ficar ali assim, ó, para onde que eu estou andando, para onde que eu estou andando, para onde que eu estou andando. Não. Entende? Então, ele vem para ajudar muito. É o contrário de ansiedade, é o contrário de ficar se martirizando. É entender o processo como um todo. Óbvio que eu vou dar outras opções a não ser a balança, porque a balança tem alguns pontos que a gente vai conversar sobre ele. Mas eu vejo que medir o emagrecimento é uma grande oportunidade para eu saber ao certo se está ou não dando resultado o que eu quero. Tá ou não está dando resultado? Então é uma grande oportunidade disso, porque senão como eu falei agora há pouco, eu estou andando assim, né? Ó, eu não sei para onde eu estou indo. É tipo eu sair à noite com o farol apagado. Você tem um buraco, você tem uma pedra na estrada, né? Então, é importante, faz parte do processo, faz parte fundamental do processo medir o emagrecimento. Tem que estar claro isso. Se eu não meço o emagrecimento, como que eu vou fazer? E eu falo isso no meu treinamento Um Dia para Emagrecer. Em todas as minhas abordagens eu falo isso, porque assim, como que você vai medir? A minha pergunta é essa. E tá, já entendi. Seu objetivo é emagrecer 15 quilos em 5 meses. Ou seja, 3 quilos por mês. E aí pega os 3 quilos. Vamos falar
vamos fazer uma conta redonda aqui para a gente facilitar a nossa vida. Vamos pensar o seguinte, 10 quilos em 5 meses, tá bom? 2 quilos por mês. Então, bem arredondado, bem conta de padaria, né? São 500 gramas por semana, certo? Quantos gramas são por dia? E aí eu vou, né? Então, é esse ponto que eu tenho que chegar, para eu ver o passo a passo acontecer e eu chegando e indo na direção do meu objetivo. Então, eu falo isso no meu treinamento Um Dia para Emagrecer. Eu falo isso em todas as minhas abordagens. Lá no passo a passo, o treinamento Um Dia para Emagrecer é um treinamento que a pessoa passa a tarde inteira comigo para montar um plano possível de ser realizado para emagrecer e ter um estilo de vida saudável. Então, eu tenho que medir. No meu programa de emagrecimento, eu acabei de falar. Primeiro encontro e estabelecimento de meta. Essas são conexão. Vamos falar sobre isso também. No corpo blindado, o que eu percebi? Eu percebi muitas vezes que a pessoa estipula uma meta e cruza o braço e fica esperando a meta acontecer. Nem mede e muitas vezes não se movimenta. Acho que colocou a meta no papel, pendurou na parede, pronto, já vai acontecer. Não é assim. Não é assim. Mas não é o nosso assunto aqui agora, né? Não é o nosso assunto aqui agora. O nosso assunto agora é medir. E várias pessoas que eu acompanhei ao longo desse processo não sabiam muito bem como fazer, como medir. Por exemplo, a Cíntia. Eu falo da Cíntia porque tem lá no IGTV, tem um vídeo, num quadro que eu chamo Como Você Emagreceu. Ela contando todo o processo dela, foram 44 quilos. E sentei com ela no primeiro encontro, estabelecemos como é que ia ser o processo, como que ela ia fazer, como que isso ia acontecer, como que ela ia medir. E ela foi ali, deu as tropeçadas, foi se encaixando e hoje isso roda facilmente. Foram 44 quilos. 44 quilos, tá bom? Um outro cliente, eu não posso falar o nome, porque ele não pedi autorização para ele, né? Que aqui, daqui de Campinas, inclusive, mas mesmo sendo aqui de Campinas, eu atendo online e eu estabeleci isso com ele, né? Dele criar essa cultura, criar esse hábito de medir o emagrecimento dele, medir o resultado do processo de emagrecimento dele. Ele é acompanhado com personal, tem nutricionista e veio me procurar para eu ajudá-lo nesse processo. Tá, começou a fazer... Começou a encaixar, começou a medir, começou a criar um hábito também, porque é um hábito. Se eu crio um hábito de segunda, quarta e sexta é o dia que eu peso, segunda, terça, quinta e sexta é o dia que eu peso, segunda, quarta e sábado, não importa. Mas eu crio o hábito, então isso já encaixa dentro de uma rotina que eu faço. De acordar, pesar, por exemplo, e daí depois eu sigo o meu dia. Ter uma rotina é muito importante. Não é o nosso assunto aqui, mas eu quero só dar uma passadinha rápida. Isso aqui que eu estou querendo, eu preciso encaixar dentro de uma rotina que já existe. Então, vou dar o meu exemplo, por exemplo. Quando eu quis encaixar a meditação, o que eu fiz? Todo dia de manhã eu caminho com os cachorros. Já é um hábito. Então, eu vou encaixar a meditação aí, porque aí não tem erro, né? É uma rotina que já está estabelecida. Eu vou só encaixar esse hábito que eu quero dentro de uma rotina que já pré-acontece. E aí pronto, meditação rodou. Entendeu? Muito importante. E uma outra pessoa que me procurou também para ser ajudada e ela participou do treinamento Um Dia para Emagrecer. E aí estabelecemos também a medida, né? No caso dela é balança. Para também saber se está andando na direção do objetivo ou não, porque senão, como faz? E é interessante porque quando a gente faz isso, eu vou falar como que eu falo, né? Eu falo assim para a pessoa, você vai subir na balança, você vai pesar, e aí você vai começar a ter uma rotina de pesar sempre. Então você vai começar a se autoconhecer melhor. Como é que funciona o meu peso? Como é que funciona o meu peso? Ah, meu peso flutua, não flutua, flutua muito, flutua pouco. Quando eu passo um final de semana, como é que o peso chega na segunda-feira? Ah, esse final de semana, por exemplo, sexta-feira teve festa. Sábado eu tive churrasco e domingo eu fui almoçar na casa da minha mãe.
Aí eu peso na segunda-feira. Qual que é o resultado dessa lambança toda? Ah, eu engordei 1 quilo, engordei 500 gramas, engordei 700 gramas, engordei 1,5 kg. Eu começo a me conhecer. Putz, então tá, já sei. Quando tiver uma situação dessa, que tem aniversário na sexta, que tem churrasco no sábado, que tem, né, almoço na casa da minha mãe no domingo, eu vou ter que maneirar em algum deles. Ou domingo que eu vou almoçar na minha mãe, eu vou levar marmita, para não comer a comida lá da minha mãe, que tem bastante gordura, bastante calórica. Entende o que eu tô falando? Da importância de medir, para eu entender como que eu funciono e entender como que eu faço para não cair na armadilha de sair do trilho e começar a andar na direção contrária do que eu quero. É muito importante esse autoconhecimento que a medida, né, traz, a balança traz, para o processo acontecer da melhor forma possível e o processo ser um processo que tenha longevidade, que eu consiga levar adiante. Entende? Porque senão, assim, não é ecológico. Eu começo e paro. Não sei se está dando certo. Fico numa dúvida. Olho, não sei se é, se não é. Engordei. Subi na balança. Sabe assim? O processo não fica um processo coeso. Não fica um processo coeso. E a pessoa acaba desistindo. Eu vejo isso acontecer. Eu vejo isso acontecendo aqui na VIP, eu vejo isso acontecendo com pessoas que vêm relatar para mim no treinamento do Dia para Emagrecer, eu vejo pessoas relatando isso para mim no programa de emagrecimento, quando ela me procura na primeira vez contando a história dela. É porque não é sustentável. O processo não é sustentável ao longo do tempo. E a pessoa acaba desistindo. Ela acaba desistindo. Estou contando essas histórias de pessoas para encorajar, para mostrar que é possível, para mostrar como que eu uso, para mostrar que as pessoas que eu fui lá, plantei uma sementinha, ela foi, deu uma tropeçada aqui, ajustou, deu uma tropeçada lá, se ajustou, deu uma outra tropeçada, foi se ajustando cada vez mais e hoje está no trilho. Elas estão andando, elas estão tendo resultado. Mas começou, de alguma forma. E não acha que você vai começar e tudo vai ser perfeito. Vai ter uma semana que vai esquecer de pesar, vai ter uma semana que vai esquecer um dia de pesar naquela semana. Vai acontecer. Normal, porque o hábito não está 100% instalado ainda. Mas à medida que o processo for acontecendo, esse hábito vai se instalando, vai se instalando, vai se instalando, até ele ficar 100% instalado e isso virar uma rotina. Aí o processo flui e eu, de fato, vou conseguir medir o meu emagrecimento. Até aqui tudo lindo, maravilhoso, Eduardo, mas e o medo de ver o resultado? Eu tenho medo de ver o resultado, eu tenho medo de subir aqui e ver o número que vai aparecer aqui. Eu tenho medo. Isso me gera ansiedade. Vamos lá. Você sabe que é o número que apresenta aqui? Eu subo aqui, vai aparecer o número para mim. Tá. 66 quilos. O que é 66 quilos? O que é 66 quilos? Tem dois pontos muito importantes. Primeiro, 66 quilos está representando o que tem aqui, ó, de músculo, o que tem aqui, ó, de osso e o que tem aqui de gordura. E também o que tem aqui, ó, de peso residual. O que não é músculo, o que não é osso e o que não é gordura é peso residual. O que é peso residual, Eduardo? Os órgãos, a pele, o que não é músculo, osso e gordura. Então, quando eu subo aqui, eu preciso saber exatamente o que aconteceu. O peso aumentou. Aumentou por quê? Aumentou a massa muscular ou aumentou a gordura? Esse é um ponto muito importante, que eu preciso entender quando eu subo aqui. Segundo ponto, quando eu subo numa balança, o que a balança está mostrando para mim? Ela está mostrando o meu comportamento desde a última vez que eu subi na balança. Então eu subi na balança há 15 dias atrás. Subi na balança hoje. Ok? Como é que foi meu comportamento em relação à minha alimentação? Como é que foi meu comportamento em relação à minha atividade física? Ela vai estar representada num número aqui. Para mais, para menos ou igual. Como é que foi meu comportamento? Entende? Então, se eu sei já
previamente como é que foi meu comportamento, eu tenho uma noção do que eu vou ver em números aqui na balança. Então não precisa ter ansiedade. E à medida que eu vou me conhecendo, fiz uma viagem, fiquei 15 dias no Nordeste. Eu sei que vai ter alteração aqui, porque eu chutei o pau da barraca lá. Meti o pé na jaca, como diz uma amiga minha. Comecei a usar a jaca de pantufa nesses 15 dias. Então vai ter alteração. O peso aqui vai subir. 1 quilo, 500 gramas, 1,5 kg, 2 quilos, não sei. Vai ter uma alteração. E eu, inclusive, eu vou me conhecer. Quando eu for para a próxima vez que eu for para o Nordeste, eu já sei que se eu chutar o pau da barraca como eu chutei, eu volto com 2 quilos a mais. Por exemplo. Às vezes esses 2 quilos não é de gordura. Às vezes tem uma parte ali de gordura, tem uma parte ali que é de edema, né, de inchaço. Mas eu volto com 2 quilos a mais. Tem que estar claro isso. E a ansiedade, Eduardo, o que eu faço? O que eu faço com a ansiedade? Então, à medida que eu for pesando e for entendendo tudo isso que eu acabei de falar aqui, em relação ao medo de ver o resultado, a ansiedade vai baixando. Porque eu vou conhecendo a balança, eu vou conhecendo o meu corpo, eu vou conhecendo como que eu funciono com relação aos eventos. Ah, essa semana eu fui certinho. Fiz 3 vezes, no meu caso, né? 3 vezes de pedal e 2 vezes musculação. Subi na balança e deu 200 gramas a menos. Ou 500 gramas a menos. Ou não importa, né? Então já sei. Se eu mantiver a minha alimentação e for fazer minha atividade física, o que está planejado, que é 3 vezes por semana pedal e 2 vezes por semana musculação, a balança vai responder para mim. Então não tem ansiedade. Começa a ficar uma coisa matemática. Eduardo, mas eu não lembro. Passa a semana, chega a sexta-feira e fala, nossa, eu não pesei. Caraca, eu combinei com o personal, combinei com a nutricionista, combinei com o Eduardo ali no meu programa de emagrecimento, combinei com o personal aqui na VIP, esqueci de pesar. Não lembrei. Passou a semana, não lembrei. Ah, tá ali, ó. Você pega o celular e coloca uma notificação. Simples assim. Simples assim, eu coloco uma notificação no celular para ele te lembrar. Um despertador. Um despertador. Coloca um despertador. Eu acho que a maioria dos celulares são iguais, né? O meu celular é assim. Eu escolho a hora que eu vou colocar esse despertador e os dias da semana, para não ser todos os dias. Eu quero segunda, quarta e sexta, por exemplo. Eu quero terça, quinta e sábado. Eu quero segunda, terça, quinta e sexta. Pronto. Ele desperta naqueles dias, naquele horário, e aí eu já sei. Eu vou estar encaixado dentro de uma rotina, né? Vou estar encaixado dentro de uma rotina. Então, por exemplo, com relação à meditação, só falando de rotina de novo, eu colocava um bilhete na minha cama, para lembrar da meditação, e colocava um aviso no meu celular. Apesar de eu estar indo andar com os cachorros. Eu punha exatamente naquele horário que eu ia andar com os cachorros, para ter um reforço. Hoje não preciso mais. Entendeu? Então, essa questão de não lembrar pode acontecer. Tem tantas coisas para a gente lembrar, né? Tem um livro do David Allen que chama Fazer Acontecer. Eu li esse livro bem lá atrás. E foi um livro que foi disruptivo para mim. E ele fala uma coisa muito importante. A nossa cabeça não foi feita para guardar tudo que a gente tem que fazer. Tudo que a gente tem que fazer tem que estar num bloco de notas, tem que estar num despertador. Ou eu uso um aplicativo que chama Anydo. A-N-Y-D-O. E ali você põe tudo que você tem para fazer. Hoje, amanhã, depois de amanhã, tudo certinho. E ele faz um pop-up na tela do celular e trava ali na tela do celular. Na tela do celular. Então não tem como, na hora que você abre o celular, tá lá o pop-up. É muito bacana. É muito bacana, ajuda muito também. Eu vou pegar o celular para mostrar. Bora lá! Tô com o meu celular aqui agora, ó. Esse aplicativo aqui, ó. Anydo. Aí você clica nele, ó. Ele abre a tela. E aí tem lá, ó. Tudo que precisa ser feito, ó. Hoje, amanhã, em breve, algum dia. Inclusive, ele tem até uma listinha de supermercado, ó. Tem até uma listinha de supermercado. Não sei se dá para ver claramente, né? Enfim, muito bacana. E a gente tem essa ferramenta à nossa mão. É só usar. Tá aqui, ó, à disposição. Todo mundo tem um smartphone hoje.
Vamos lá. Então, não lembrar não é mais desculpa. A ansiedade, ela vai baixando ao longo do processo à medida que eu vou me encaixando, entendendo a balança, me entendendo. E o medo de ver o resultado, a gente já entendeu o resultado, o que representa o resultado. Duas vertentes do entendimento da representação do resultado. Então, isso está limpo. Só andar na direção do objetivo agora. Agora, o que é importante, né? A pessoa ouve tudo isso, acha bacana, nossa, que legal, tal. E aí, ainda assim, apesar de toda essa conversa nossa, ela decide fazer algo que não encaixa para ela. Eu sei que não é legal para mim pesar todo dia. E eu vou pesar todo dia. Para quê? Todo mundo pesa todo dia. Eu vi que o pessoal que está emagrecendo pesa todo dia. Mas se não encaixa para mim, não vai ser bom. Simplesmente não vai ser bom. Não é congruente com a minha necessidade. Não é congruente com a minha possibilidade. Eu tenho que fazer algo que é congruente com a minha necessidade, com a minha possibilidade. O que eu preciso de fato? Qual é a minha possibilidade de fato? Então eu preciso entender isso. A minha possibilidade e a minha necessidade. E em cima disso, eu vou encaixar a forma que eu vou fazer. Entende? Eu não posso fazer como todo mundo está fazendo. Eu tenho que fazer como que encaixa para mim. E aí eu quero falar algo importante. Não foi uma nem duas pessoas. Várias pessoas que eu acompanhei, elas pesavam de 15 em 15 dias. Uma vez por mês, até uma vez por semana. O que acontece? Eu peso hoje. Vou pesar daqui 15 dias. E deu uma alteração na balança que não é favorável para mim. Só que vai demorar 15 dias para eu ver isso. Percebe que eu quero ir para lá, mas eu estou indo para cá. Ó. Vai demorar 15 dias para eu perceber que eu estou indo para cá para arrumar a rota de novo. E aí eu arrumo, mas eu fico um pouco para lá. Aí vai demorar mais 15 dias para eu vir para cá. Entende o que eu estou falando? Por isso que a pesagem tem que ser mais próxima. Porque se não está na direção que eu quero, eu já corrijo essa rota o mais rápido possível. Entende? Isso é muito importante entender. Então, não precisa ser todo dia, mas também não seria muito interessante ser a cada 15 dias. Talvez, nem uma vez por semana, porque às vezes vai demorar uma semana para eu perceber que eu não estou na rota certa. Então, qual é a minha possibilidade e qual é a minha necessidade? Medidas muito distantes vão impactar na demora de eu corrigir a minha rota. Simples assim. Como eu posso medir então? Então tá aqui a balança. Lembrando que quando eu subo aqui, ó, está subindo aqui osso, músculo, gordura e peso residual. Teve alguma alteração? Eu preciso saber o que de fato alterou. Aumentei a massa muscular? Aumentei a gordura? Mas Eduardo, não tem como ver isso. Eu não tenho como ver isso. Como que eu vou fazer para ver isso? Em casa não vai ser tão simples assim ver isso. Por isso que tem uma outra forma de medir, que é aqui, ó. Isso aqui é um compasso de dobras, né? Tem um reloginho aqui, ó. À medida que eu vou abrindo o compasso, ele vai, ó, mudando lá o reloginho, certo? E eu consigo saber exatamente qual é a medida de uma dobra. Dobra é isso aqui, ó. Eu pego a pele, puxo a pele aqui, ó, puxo a pele. E aí, essa puxadinha de pele aqui, ó, eu pego e meço aqui dentro do compasso. Imagina que o meu dedo é a pele, né? Eu meço aqui dentro do compasso. E aí eu vou ter uma medida. No meu caso aqui agora, do meu dedo, né? Tá dando 12,5. Pronto. Eu anoto lá 12,5. E eu tenho algumas dobras que eu vou fazer isso. Não são todas. Então, no meu caso, como é que eu faço? Eu faço uma dobra aqui das costas. Depois eu faço uma dobra da parte de trás do braço. Depois eu faço uma dobra da parte da frente do braço. Faço uma dobra aqui do peitoral, uma dobra aqui da axila. Depois faço uma dobra do abdômen, uma dobra da lateral aqui do abdômen, uma dobra na parte mais alta da coxa, média da coxa e lá na panturrilha. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 dobras. Eu faço essa medida. Faço o somatório dessas dobras e vejo como é que está a evolução da pessoa. E, além disso, essas dobras têm uma fórmula que um cara estudou, né? Eu uso a fórmula de Guedes, que é a fórmula do cara que estudou a população brasileira. E, em cima disso, você joga lá os números, ele dá uma porcentagem de gordura. Ou seja, dos meus 70 quilos, dos meus 80 quilos, dos meus 90 quilos, X% é gordura. Por exemplo, 25% dos meus 100 quilos é gordura, ou seja, 25 quilos de gordura. O resto, 75 quilos, é de massa magra. Não é de massa muscular, de massa magra, massa que não tem gordura, ok? Aí eu preciso ainda destrinchar dessa massa magra. O que é osso, o que é músculo e o que é peso residual. Tudo bem? Mas eu não tenho esse aparelho, Eduardo. E mesmo que eu tivesse, como é que eu vou fazer? Eu mesmo para medir em mim mesmo? Não tem como. Quem vai poder fazer isso para você é uma nutricionista ou um personal. Eu faço aqui, por exemplo, né? De tempos em tempos, para quem está nesse processo, seria interessante ter essa medida. Vamos lá. Quando a pessoa está muito acima do peso, eu vou ter que abrir muito o compasso para pegar a dobra. E quando eu abro muito o compasso, a minha margem de erro aumenta muito. A minha margem de erro aumenta muito. Então, não é interessante, quando a pessoa está com muito sobrepeso, usar o compasso de dobra. Ele não é a melhor medida. A balança é uma medida, tá? E aí a gente vai para uma outra medida, que é essa aqui, bem simplinha de fazer, ó. Tá? Que é uma fita métrica. Não precisa ser essa. Uma fita métrica. Então eu vou pegar a fita métrica em cima do umbigo, ou para falar bonito, em cima da cicatriz umbilical. Vou fazer a medida e vou ver quanto tem de medida. Vamos ver a minha aqui, ó. Não vai ser perfeito, porque eu mesmo estou medindo, né? Naturalmente que não vai ser, nossa, a medida perfeitinha. Mas mais ou menos isso aqui, ó. O meu deu 87, tá? 87, por cima da camiseta, com fio aqui do microfone e tal. Mas enfim, 87. E aí, eu tenho uma tabelinha que tá lá no Google. Se colocar no Google, você vai encontrar essa tabelinha, tá? Eu tenho uma tabelinha aqui, ó. E essa tabelinha, ela é muito importante. Muito importante. Faz um print aí agora. Então, olha só. Mulher até 80 centímetros, ok. Homem até 90, ok. Mulher acima de 80 já tem um risco médio para a saúde. Homem acima de 90 já tem um risco médio para a saúde. Mulher acima de 84 tem um risco alto para a saúde. Homem acima de 94 tem um risco alto para a saúde. Mulher acima de 88 tem um risco muito alto para a saúde. E homem acima de 102 tem um risco muito alto para a saúde. Com isso, eu consigo saber aonde eu estou nesses parâmetros. E aí eu consigo trabalhar para ir para o próximo. Vamos supor, eu estou com risco alto, eu quero ir para o risco médio. Estou acima de 84, quero descer, né? Quero estar ali no risco médio, que é entre 80 e 84. Tudo bem? Bacana demais isso. E é simples de fazer, consigo fazer em casa. Isso aqui é importante. O peso da balança, ele muda mais rápido do que essa medida de circunferência. Então a medida de circunferência eu não vou fazer todo dia, nem 3 vezes por semana. Aí sim, eu vou fazer uma vez por semana ou a cada 10 dias ou a cada 15 dias. E eu vou anotar. Tudo isso que a gente está falando, né? Não falei, mas é importante. Pesei, medi a circunferência, eu tenho que anotar a medida e anotar o dia que eu estou fazendo essa medida. Para eu poder entender esse processo, como que ele está acontecendo. De repente, quem gosta, faz até um gráfico, faz uma planilhinha no Excel, faz um gráfico bonito para entender tudo como está acontecendo. Ok? Muito bom. A medida de circunferência é muito fácil de fazer. E se aumentou essa região, provavelmente foi gordura, não foi massa muscular. Se diminuiu essa região, muito provavelmente foi gordura também, não foi massa muscular. Então eu começo a ter um parâmetro que a balança aumentou o meu peso e eu fiz a medida e aumentou a medida. Então provavelmente foi gordura. Eu subi na balança, aumentou meu peso. Fiz a fita métrica, diminuiu ou ficou igual. Então provavelmente foi massa muscular. Não dá para ter certeza, mas é um indício muito forte
que eu posso usar, eu devo usar. Então eu mostrei aqui algumas formas de fazer isso. Balança, o compasso e a fita métrica. Simples. A fita métrica é simples, tá bom? Balança, já existe um investimento um pouco maior. Mas com a fita métrica eu já consigo me virar. Lembrando que eu não consigo medir, não é que eu não consigo, né? Não é interessante eu medir toda hora com a fita métrica porque não muda tão rápido assim. Vamos lá. Agora eu preciso elaborar um plano e definir quais são as ferramentas que eu vou usar. Então, tô decidindo aqui agora, hein? Vou pesar nessa balança segunda, quarta e sexta. Ótimo. Segunda, quarta e sexta tem uma vantagem, né? Porque eu peso na sexta, depois eu peso logo na segunda. Então eu vejo como é que foi o final de semana. Porque, via de regra, as pessoas de segunda a sexta, elas vão bem. A maior dificuldade de descarrilamento, que é assim que eu chamo, né? Quando a pessoa sai do planejado dela, a maior saída é no final de semana. Então eu peso na sexta e peso na segunda, vejo como é que foi o final de semana. É uma forma legal. Mas enfim, não é obrigatório. Tá aqui. Tá decidido. A fita métrica. Eu vou usar a fita métrica a cada 15 dias. Dia 1º e dia 15. Dia 1º e dia 15 eu vou usar a fita métrica. Já coloquei aqui no meu celular para despertar, para mim. Pronto. Tá resolvido. E do compasso eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um personal lá na VIP que ele faz essa avaliação para mim, sabe? Cobra naturalmente, né? Porque é o trabalho. Eu vou combinar com ele, a cada 2 meses eu vou lá fazer essa medida para ver como que tá. Ótimo. Pronto, elaborei um plano. Não, mas Eduardo, mas eu não quero fazer com tudo isso. Então tá, com o que você quer fazer? É isso que precisa ser combinado. Agora é hora de elaborar um plano de como que eu vou utilizar essas ferramentas. Não, vou usar só a balança. Não, vou usar só a fita métrica. Não, vou só no nutricionista a cada 2 meses ou no personal lá na VIP a cada 2 meses. Ok, não tem problema. Não tem certo e errado. Eu preciso ter um plano só. E que esse plano funcione. Então eu vou colocar o plano para teste, vou começar a usar e vou ver se ele está funcionando ou não. Então, elabora um plano, define quais dessas ferramentas eu vou usar e começa. Agora eu quero te fazer um convite para a gente fechar. Convite agora. Pesa agora. Vai a uma farmácia ou se tem balança em casa, pesa em casa, mas pesa agora. E anota essa medida, como é que tá. Pra gente já começar já. Anota e põe a data do dia de hoje. Ok? Pesa, anota o peso e anota a data do dia de hoje. Se você vai usar a circunferência, já usa a circunferência agora. Agora, já nesse minuto. Vai lá, pega lá a sua fita métrica e já faz a medida agora. E vê dentro dessa tabelinha onde que você está. Simples assim. E para quem vai fazer a medida de porcentagem de gordura, já manda uma mensagem agora para a nutricionista ou para o personal. Manda uma mensagem para nós aqui da VIP que você quer fazer a sua avaliação de medida de dobra. Agora. Faz isso já. É um convite para dar o start, para começar de fato e realmente assim, acabar com o achismo e começar de verdade medir o emagrecimento e saber se está andando na direção do objetivo ou não e poder realmente andar na direção do objetivo. Inclusive, eu estou aqui para isso, para te ajudar a de fato, andar na direção do objetivo. Vem comigo, fica a dica. Valeu!